Fala, fala, galerinha! Estamos aqui reunidos em mais uma live falando hoje com uma pessoa super especial a respeito do tema inovar ou morrer. A gente vai falar com a Béia, daqui a pouco ela deve estar ao vivo aqui com a gente. Enquanto ela não entra, eu quero aproveitar. Ah, a Béia já entrou aqui, ó. Muito bom. Olá, Béia, Olá, tudo bom? tudo e você? Tudo jóia, Béia. Estou aproveitando aqui, enquanto você entrava, para passar um recado para a galera. Tive a sorte do meu WhatsApp ser clonado há uns 15 minutos atrás. Eu vi agora. É, infelizmente. E aí o pessoal fica Aconteceu isso preocupado, comigo. né? Então, Aconteceu isso comigo em março. poxa vida. É horrível, é horrível. E a gente consegue pegar o nosso número de volta ou nunca mais? Sim, sim. Você tem que imediatamente entrar em contato com o WhatsApp. Se você, eu não lembro mais, mas você Google, meu WhatsApp foi clonado. Já era tudo online mesmo antes da Covid, e aí eles te passam uma previsão de quando você vai ter ele de volta. Entendi. Então, assim, por um tempo, os bandidos ficam com o seu número ainda, entendeu? Mas Caramba. imediatamente você tem que comunicar eles para eles cortarem esse laço. E aí no meu eles deram 11 horas depois. Eu sei que Entendi. foi assim, 5 horas da manhã voltou. Entendi, entendi. Eu vou fazer isso. Terminando a nossa live, eu vou entrar em contato. Tem uns 15 minutinhos, mas aí não deu tempo porque o telefone começa a tocar, que os amigos começam a ligar, né? E aí, enfim. É, uma tristeza isso, né? E É. agora tem mais ainda, né? Mais oportunistas. Então, enfim. Algo que a gente precisa aprender a lidar, né, Bélia? Mas vamos Não lá. sei nem como você. Eu fiquei tão mal que eu acho que no dia eu fiquei muito mal. É. Olha, eu, Nossa. eu não sei se eu tô ficando. Eu acabei de levar uma bronca agora do meu marido, né? Porque É, a gente tava na sala, na cozinha jantando antes da live, e aí o telefone começou a tocar para falar, né, que eles estavam pedindo dinheiro em meu nome. E aí eu percebi que ele estava clonado. E aí o meu filho menor, de 9 anos, começou: mãe, porque você tem que fazer isso e que fazer aquilo. Aí eu falei assim: ai, João, pelo amor de Deus, fica quieto, porque eu não tô conseguindo nem pensar nesse meio de um monte de coisa, né? Aí ele veio uma bronca, porque, poxa, descontar também, né? Enfim, acho que é algo que é inevitável, vai acontecer. Espero que volte mas o aí WhatsApp, mas se não voltar também, paciência. alguém pode ir fuçando para você aí esse contato, esse e-mail que você tem É. que passar. Eu acho que o medo maior é mais realmente de repente, alguém. De alguém entrar. Né, na verdade, de alguém doar o dinheiro, né? De alguém entrar, de alguém cair Exato, exato. Acho na que esse é o esparrela. receio, esse é o receio maior. Não, mas é o que deixa a gente. É isso, né? O que deixa a gente louca. Eu fiquei louca com essa. Mas, olha, ninguém entrou, ninguém caiu, então espero Acho que tá mesmo para meio. você. E tá meio hoje mais marcado essa coisa, né? De clonar o celular. Há um É, tempo atrás era mais fácil, né? Mas às vezes, sei lá, preciso inclusive ligar para meu pai, para minha mãe, para poder avisar, né? sim. A família você tem que avisar primeiro, porque é quem não pensa um minuto, né? Não pensa duas vezes, né? Exato. É isso Então, mesmo. Bom, vamos lá então falar de inovação, senão a gente morre. Então, hoje, mais do que nunca, né, estamos passando por um momento bastante complexo aí da humanidade, né, Béia? E a gente bateu um papo hoje pela manhã, super bacana, com muitos insights a respeito da sua palestra, né? Que você disse que você desenvolveu ela em 2009, é isso, né? inovar ou morrer. Hoje em dia Olha um monte só. de gente usa esse título, né? Eu até parei de usar um pouco, mas era bem esse clima, né? Que era exatamente há 10 anos atrás, quando
as coisas começaram a acelerar bastante, né? Quer dizer, na verdade as coisas começaram a acelerar nesse século, né? Então, há uns 20 anos, mas há 10 anos, há 10 anos que, né, tem o WhatsApp, né? Então, quer dizer, menos até, né? 10 anos que a gente tem o iPhone, né? Então, esses últimos 10 anos foram muito acelerados, né? E então veio essa frase, ou você inova ou você morre, né? E a gente estava falando hoje à tarde que continua valendo, né? Principalmente agora, na pandemia, que realmente mais do que nunca temos que inovar, mas aí fazendo um pequeno reparo aí na frase, né? Porque realmente estamos ainda vivendo a pandemia, né? No mundo todo, e muita gente que inovou, que estava inovando também morreu, né? Por conta da profundidade, né? Da abrangência desse contágio, desse vírus. Então, só fazendo esse pequeno reparo, porque realmente a extensão, né, e a profundidade desse contágio é inimaginável, né? Então, realmente, mesmo quem estava ali preparado, né, levou um tombo. Mas acho que queria só fazer uma observação exatamente da história do teu celular ter sido clonado, porque uma das coisas que eu tenho falado, né, é que esse momento que a gente está vivendo, em que você tem as mudanças vindo já, né, nesses últimos 20 anos, mas cada vez mais se acelerando, né, as tais mudanças exponenciais, né, as mudanças com velocidade exponencial. As ameaças, né, que no caso o vírus é uma das ameaças desse século XXI, mas você tem as ameaças climáticas, você tem as ameaças político-sociais como as fake news, então são várias ameaças, né? E o desconhecido, né, o que vem depois, como que vai ser, né? Que bicho que é esse, né? Então, a velocidade das mudanças, o desconhecido e as ameaças, elas geram mais oportunistas do que oportunidades. Poxa. Então, o que eu tenho sempre falado é como a gente pode olhar as características dos oportunistas, não para a gente dar um golpe, né? Mas para a gente entender como que tipo de habilidades eles têm, que tipo de timing eles têm um timing perfeito, né? E que tipo de visão que eles têm, né? Então, dado nós estamos todos aqui presos em casa, né? Então, o que dá para fazer? Né? E os oportunistas são muito mais ágeis, né? Então, como cidadão e como profissional e como empresário, pode olhar, estudar as características dos oportunistas para transformar isso em oportunidades para a gente. Bacana, bacana essa reflexão, Béia. Bom, para a gente poder começar certo, geralmente eu dou, né, essa introduzida, porque o pessoal vai entrando na live e tudo mais. Certo. Eu queria que você se apresentasse para nossa audiência. Oh, meu Deus. Queria que você se apresentasse para a galera, Béia, para depois eles te seguirem, começarem a virar fãs seus, assim como eu sou também. Bom, eu começar do fim para o começo, né? Eu sou uma palestrante futurista, eu falo sobre o futuro, o que o que as tendências apontam que será o futuro e como a gente pode se preparar no presente, né? Eu exclusivamente só palestro há 6 anos, né? Há 11 anos atrás eu abri essa empresa que se chama 5 Years From Now, que
enxergar, né, daqui a 5 anos, o que vai acontecer daqui a 5 anos, e eu comecei essa empresa como uma consultoria de negócios, né? Era um workshop para empresários pararem por 2 dias para verem aonde os seus negócios iriam estar dali a 5 anos. E logo depois que eu abri essa consultoria, eu já comecei a palestrar, mas só palestrando mesmo eu estou nesses últimos 6 anos. Daí para trás disso, eu fui dona de agência de publicidade durante 15 anos, né? Sempre na área de planejamento. Antes disso, eu trabalhei em agências, quer dizer, eu passei 20 anos da minha vida em agência, mais ou menos. Antes disso, eu trabalhei com antiguidades. Então, eu costumo falar que eu trabalhei com antiguidade, com o presente, que é a propaganda, e agora eu trabalho com o futuro, né? E antes disso, estudei, trabalhei, era professora de inglês, né? Mas assim, empreendendo mesmo, eu empreendi quando eu tive a loja de antiguidades, depois 2 vezes em agências de publicidade, né? Uma agência nacional e depois uma agência multinacional, e agora com a 5 Years From Now. Então, assim, na 5 Years From Now, nessas 2 fases, né, que eu tive, que foi também uma reinvenção, né? Passar de uma coisa que era um tratamento assim muito. O meu trabalho era muito pessoa a pessoa, né? Geralmente com 2, 3 empresários, então uma coisa muito assim íntima, muito profunda, e depois você passar para grandes plateias, né? Em que você dedica um tempo menor, mas com muita intensidade, né? Você sabe disso, que você é palestrante, sabe muito bem como que é, né? Legal. E então, podemos entender que você inovou em todas essas em toda a sua vida, né? Durante toda a sua jornada. Bastante. Na vida pessoal, na vida de trabalho, eu acho que acho que as coisas que eu falo hoje, elas refletem o meu jeito de pensar e o meu jeito de agir também, né? Não tem nenhuma coisa assim fora do esquadro nesse sentido. Beia, para quem está iniciando de repente nessas buscas, né, nessa curiosidade a respeito do futurismo, como que você poderia ajudar a gente a definir o que é esse futurismo, né? O que é esse conceito que você estuda, que você aplica, para que as pessoas possam se contextualizar, então, aqui dentro da nossa live? Bom, assim, rapidamente falando, é você olhar para o futuro, né? Conhecer. Os futuristas, eles querem que você conheça o futuro para que o futuro seja abundante, né? Então, em geral, as pessoas às vezes falam, não, mas os futuristas só ficam falando das coisas ruins, né? Não, olha, a automação vai acabar com os empregos, vai ter muito desempregado, né? Então, mas na realidade, a ideia é que você conheça as tendências do futuro, as que são mais benéficas e as não tão benéficas, né? As que levam a um mundo abundante e as que levam a um mundo distópico, né? E assim você se preparar e pensar o que você pode fazer no presente para evitar isso, né? Então essa seria assim em linhas gerais. E aí assim, o que você estuda? Você estuda tendências, comportamentos e reflete sobre isso, né? Refletir é uma coisa que a gente está fazendo agora, nesses 100 dias que nós estamos dentro de casa, mas é uma coisa que a gente faz muito pouco, né? A gente pega um negócio, aconteceu tal coisa, fazer isso, liga, desliga, faz aquilo, né? É muito imediatista, não tem aquela coisa de parar,
e refletir, pensar o que isso tem a ver com aquilo, como que eu posso interferir nisso, dá para eu interferir nisso? Eu estou vendo todos os ângulos desse problema? Ou eu só estou aqui na minha casinha olhando só essa coisinha que eu estou sempre vendo? Eu estou vendo isso de uma maneira preconceituosa? Né? Como que eu poderia ver de outro jeito? Então, essas perguntas que hoje a gente está refletindo, né? Desde, nossa senhora, mas eu casei com esse homem, né? Que de repente faz 100 dias que você está com o mesmo marido dentro de casa, você fala, nossa, eu não sabia que era esse, acho que eu vou trocar, né? Ou ele falando sobre a mulher, né? Mas enfim, é isso, você não teve tempo de refletir, entendeu? Então, refletir sobre as tendências, imaginar a combinação entre as tendências é um trabalho do futurista, né? Também é um dos trabalhos, né? O futurista, ele é um cara, em geral, não tem uma formação específica, mas o que, assim, quando você começa a ver, né, em geral uma pessoa que estudou coisas diferentes, né, não é aquela coisa assim, o cara que é advogado, né, só fez uma coisa, né, estudou várias coisas, morou em vários países, conhece várias culturas, é uma pessoa mais desapegada. Entendi. Né, porque se você é muito apegado, tem ali muitos preconceitos, é difícil você olhar para o futuro de uma forma mais livre, né? Lógico que todo mundo tem os seus apegos e os seus vieses cognitivos, mas em geral o futurista. Eu tenho um livrinho que chama Tal Futurista, que você pode baixar na Amazon, é de graça. A Tal Futurista. A Tal Futurista. E aí eu falo um pouco disso que eu estou falando, e aí cito alguns futuristas, que daí dá para você seguir eles, não só na internet, mas hoje em dia muitos deles têm podcast, né? Então dá para seguir, assim, dá para conhecer um pouco. E aí depois também, a partir dos nomes, seguir no LinkedIn, né? Enfim, nas redes, né? E alguns deles têm uma coisa mais especializada, assim, né? Porque eles vão... Então, assim, se tem gente, por exemplo, que estuda o futuro dos aeroportos, entendeu? Uma coisa bem específica. Bem segmentada, né? Entendi. Entendeu? Ou assim, um pouco mais aberto. O futuro da mobilidade. Então, um pouco mais, né? Não é só avião, né? Ou que são especializados nas tecnologias de aceleração. Então, aonde vai dar a história de inteligência artificial, ou robótica, ou a inteligência artificial com a robótica, com a nanotecnologia. Então, aí você começa a entrar nesse mundo da tecnologia hard mesmo, né? Então, e tem esses aspectos que você estudar mais o comportamento, né? Que eu acho que é onde eu me encaixo mais. Perfeito. Né? Eu ia te perguntar isso daí. Você tem uma área específica de... Eu acho que a minha área é ver como... eu acho que é assim, como as pessoas... Aonde está a resistência das pessoas de entender que a gente está caminhando para o futuro muito, muito, muito complexo. Né? Então, por exemplo, no pré-Covid, quando eu falava, olha, a gente está caminhando para um mundo cada vez mais complexo, muito, muito complexo, você está achando que hoje está difícil, vai ser muito mais complexo, lógico que eu não imaginava o que a Covid-19 em março de 2020, né? Nem eu, nem ninguém. Mas é uma das complexidades. Mas, por exemplo, uma pandemia, ela estava no horizonte dos futuristas, né? Uma epidemia forte. Como, não sei se você está sabendo, agora erupcionou de novo no Congo o Ebola.
né, que estava exatamente nos últimos, terminando uma super epidemia que, né, enfim, começou acho que há uns 2 anos e foi caindo, ainda estava nos últimos casos e veio de novo. Então, assim, as epidemias estavam na ficha, né? Mas acho que a coisa mais complexa que estava aí no horizonte dos futuristas, e aí é legal falar disso, é a automação dos empregos, né? Então, a gente passa agora, antes da automação dos empregos, a gente passa por essa pandemia que é um pandemônio, né? Esse Covid, e a hora que a gente tiver. E esse Covid acelerou os processos de transformação digital, né? Qualquer pessoa que sabia um de tecnologia, vamos colocar um número, em fevereiro, hoje ela sabe 3, né? Se ela sabia 10, ela sabe 30 hoje, né? Assim, a coisa, todo mundo, né? Da sua avó ao cara mais pobre que agora sabe mexer de outro jeito no celular dele, né? Então, com essa aceleração, assim que a gente estiver se recuperando, né, da pandemia aí nos próximos 2, 3 anos, a gente vai estar mais perto da automação dos empregos, né? Então, assim, é um mundo cada vez mais complexo, né? Então, como que você se prepara para ele? Né? É difícil, né, a gente falar de futuro, porque você vê, pela primeira vez na história do homem, a gente aqui no Brasil conseguiu ver o futuro, né? Que a gente conseguiu ver o que estava acontecendo na China e na Europa, né? 3, 4 semanas para frente, quase 5 semanas para frente, né? Era só você olhar lá, você sabia o que ia acontecer aqui. E o que a gente fez com isso, com essa informação? A gente falou assim: aqui no Brasil não vai acontecer isso. Deus é brasileiro. Aqui não vai morrer tanta gente, né? E até hoje as pessoas acham que é isso, vai ficar aqui, né? Quando alguém fala que vai morrer 80 mil pessoas, fala, imagina, você tá louca, né? Então, é difícil esse exercício de olhar o futuro e se preparar, ele exige muito do ser humano. E como você está falando de comportamento, eu imagino, Béia, que existam algumas pessoas com o mindset delas mais preparados para talvez não compreender o futuro, mas no mínimo para aceitar e se preparar por ele. Sim. E alguns outros mindsets que realmente são, né, extremamente não, né? Isso não funciona. Você nota bastante, por exemplo, assim, as pessoas que estavam irrequietas, que já estavam por algum motivo, ou por vários motivos, elas vinham se perguntando, ou por que eu estou nesse trabalho, por que eu estou nesse casamento, por que eu estou fazendo esse tipo de coisa, por que eu não estou fazendo tal coisa, né? Que estava se perguntando realmente, seriamente, né? Essa pessoa, ela está mais apta a esse momento que a gente está, porque ela não estava num lugar gostosinho, ela não estava num lugar quentinho, as coisas não estavam cor-de-rosa, né? Então ela já vinha exercitando, ela já estava incomodada, entendeu? Ela já estava lendo alguma coisa que normalmente ela não lia, já estava ouvindo algum papo que normalmente ela não ouvia, porque ela estava à procura, né? Então ela tá, entendeu? Ela tá mais soltinha para procurar alguma coisa nova. Lógico que todos nós estamos amedrontados, mas vamos dizer, ela está menos amedrontada, né, do que uma pessoa, por exemplo, que estava tudo muito bem, estava tudo encaixado. Então, geralmente essas pessoas são as que acham que elas vão voltar para a vida delas, que a vida delas de fevereiro existe. Aquela vida não existe, nem a minha, nem a sua, nem a dela, né? Ela ficou lá em fevereiro, ela está no passado. Nós vamos ter outras vidas, né?
melhor, pior, no começo um pouco mais difícil, mas assim, aquela vida igualzinha, ela não existe mais, né? E eu sempre falo isso, que se por algum acaso a gente conseguisse voltar para o passado, se a gente conseguisse entrar num túnel do tempo, né, e voltasse para a nossa vidinha de fevereiro, a gente estaria vivendo no passado, né? E se a gente está vivendo no passado, a gente está mais longe do presente e muito mais longe do futuro ainda. Então a gente está mais desconectada e a gente está mais desqualificada para entender e agir no presente, né? Legal. Então, eu acho que sim, tem pessoas por personalidade que são mais aptas a transformações, e tem pessoas que naquele momento, como naquele momento estavam fazendo várias pensando em vários outros modelos de vida, de trabalho, até de país, né? Esse ano que passou foi um ano que muita gente pensou em mudar do Brasil. Então, quer dizer, quem estava fazendo esse tipo de reflexão tá com o cérebro mais azeitado, entendeu? Para pensar, putz, e agora? O que eu vou fazer? Né? O que eu vou aprender? Né? Que eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar agora, no pós-pandemia, é o que eu vou... Não no pós, né? Agora já, mas o que eu vou aprender? Você tem que aprender alguma coisa, porque o mundo mudou. Uhum. Perfeito. Aqui a Sol, ela fez meio que um desabafo, né? Beia, eu me enganei demais com o comportamento humano, acreditava que as pessoas iriam se unir mais, distribuir as riquezas, e enfim, meio que a Sol aqui entende que isso não aconteceu. Eu falei bastante disso logo no começo do Covid, quando as pessoas começaram a falar essa coisa meio poliana. Ai, porque agora nós vimos o valor do convívio, do social, então nós vamos dar muito mais valor e tarará, o mundo vai ser outro e tal. Hashtag só que não, né? Porque nós continuamos ser seres humanos, né? Então, sim, a gente entendeu essa outra dimensão, a gente entendeu que, nossa, eu adoro a Tati e, puxa, nunca ligava para ela, agora na Covid eu estou fazendo live com ela, estou ligando para ela, tal. Então, lógico que isso aconteceu, mas a gente não virou santo. Entendeu? A gente continua a ser um ser humano. O que é um ser humano? É um ser que tem vários sentimentos, né? Que é capaz de amar, é capaz de salvar vidas, mas é capaz de matar, né? É capaz de roubar do dinheiro da merenda escolar, né? É capaz de roubar os respiradores que vieram para cá. Né? Então, assim, o ser humano ele é tudo isso, né? Ele é toda essa coisa magnífica e toda essa coisa cruel, podre, mata, saqueia, pica, né? Trai, ataca, né? E essa coisa também é capaz dos gestos mais magnânimos do mundo. Então, ninguém vai virar, e agora, por causa do Covid, a gente vai virar santinho, entendeu? E até por isso que eu acho que os novos negócios, pelo contrário, eu acho que esse tempo que a gente está em casa, que a gente consegue ver as nossas fortalezas e as nossas carências, né? Né, porque tem dia que é mais barra, né? A gente ficar sozinho, né? Observando o ser humano em profundidade que nós vamos criar novos produtos, novos serviços, novas experiências. Perfeito. Entendeu? Não é observando as máquinas e não é falando, agora todo mundo vai ser santinho que nós vamos conseguir criar um novo produto. É exatamente entendendo o quão louco o ser humano é e quantas necessidades a gente tem, né? Que a gente vai conseguir criar.
E aí, assim, eu trago uma coisa que eu acho bem louca, que é assim, uma das coisas que desde o começo do Covid foi falado e continuou, porque algumas coisas caíram por terra, né? É que as pessoas com diabetes e as pessoas obesas tinham mais probabilidade, né, de morrer por conta dessas comorbidades, né, que é essa palavra que a gente aprendeu também. E aí, o que o ser humano faz? Ele bebe mais na quarentena, isso no mundo todo. Ele come mais porcaria, e bolachinha, chocolate, e, portanto, ele engorda. E ele faz menos exercícios, né? Então, a gente tem que criar produtos e serviços e experiências para esse ser humano, que ele sabe, ele é um gênio racionalmente, ele sabe disso, que ele deveria estar fazendo dieta em casa, e ele faz o contrário, entendeu? Então, para esse ser complexo que todos nós trabalhamos. Quer você trabalhe numa fábrica, quer você seja uma palestrante, quer você venda churrasquinho, quer você, né, faça roupas, joias, né? Você seja advogado, engenheiro, você trabalha para um ser humano, que é um ser complexo, né? Que se diz racional, mas age pelas emoções. Essa consciência que a gente tem, né, Béia, às vezes não é suficiente para realmente fazer a gente mudar os nossos comportamentos, né? Eu tenho falado muito quanto à diferença de intenção e de ação, né? Então, às vezes eu tenho a intenção de ser, né, de fazer a minha dieta, eu tenho a intenção de contribuir, de repente, com a necessidade do outro, do meu vizinho que eu estou percebendo, eu tenho a intenção de ser mais gentil, eu tenho a intenção. Só que a intenção, infelizmente, de estudar. Só que a intenção só ela não basta, né? Ela tem que vir junto com a ação. Porque se ela não vier junto com a ação, ela não vale de nada. Então, comportamentos a gente vê o tempo todo, né? Essa complexidade do ser humano. Ele sabe o que ele precisa fazer. Às vezes ele tem até a intenção de fazer aquilo, uma vontade, um desejo de fazer, e ainda assim ele não faz, porque a ação tira a gente da nossa zona de conforto e, como você disse, não é todo mundo que está, né, que está propenso, que está aberto a realmente sair da sua zona de conforto para criar uma nova realidade para si e para os outros, né? Você sabe que eu tenho um TEDx que eu falo de uma intensa intenção, né? Eu falo que a gente tem que usar o intenso com S, né? E a intenção com C cedilha, né? Não basta uma intenção, ela tem que ser uma intensa intenção, né? Para levar a gente para ação, realmente, né? Que é um assunto que você fala bastante. Gosto bastante disso. E eu tenho falado muito de agir agora na pandemia, porque o blá 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 sempre me incomodou. Sabe, assim, eu tenho um pouco de sono, assim, quando começa, porque nós temos que ser empáticos, o seu propósito, o protagonismo. Eu falo de tudo isso, mas eu acho que a gente tem que parar de falar e agir, sabe? Tá, a gente já deu para entender, né? Acho que já deu para entender o que é empatia, o que é propósito, sabe? Mas não adianta a gente ficar falando. Se você fala de empatia ou não fala, tanto faz, você não agiu, né? Então, assim, nas crises, a única forma de você avançar, de você sair desse lugar, é agindo. Aí você vai falar assim, Béia, mas tá uma loucura. Agir quer dizer, é fazer alguma coisa, né? É ir para algum lugar. Então, assim, como que eu sei o que eu vou fazer, sei para onde eu vou caminhar,
sei que atitude eu vou tomar, se tá tudo essa loucura, esse pandemônio, ninguém sabe de nada, é que geralmente a gente pensa em ação como uma coisa, fazer a coisa certa. Então, assim, agora que eu já pensei, que eu já estudei, que eu já falei, agora eu vou agir, e eu vou agir certo. Não existe isso, entendeu? Aí o tempo passou, né? E na crise já passou, isso. E na crise menos ainda, entendeu? Porque como que você vai acertar? Mas por que você tem que agir? Porque a hora que você age, você testa, né? Na realidade. E você, a hora que você agiu, você saiu daquele lugar que você estava. Que era aquele lugar que você estava encucando, que você estava em looping, que você estava no blá, 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 escrevendo no LinkedIn sobre empatia, papapá. Mas cadê? Cadê a empatia? O que você fez? Né? Então, a ação, ela nos tira desse lugar, que hoje é um lugar ruim, porque você fica em looping, né? Então, você dá um passo, você encontra outras pessoas, você encontra outras ideias, você leva um tombo, você fala, putz, que merda de passo que eu dei, nossa senhora, errei feio, né? Mas agora você já sabe que você errou, que talvez seja um pouquinho ali mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo, você acerta o rumo, né? Então, mais do que nunca, a gente tem que agir e esquecer essa história de que agir é agir da maneira certa. Quer dizer, lógico que a gente quer acertar, mas se você vai ficar esperando você ter lá, olha, agora pode ir, que está 100% certo, viu? Pode ir. Não existe esse. Quem que vai te dar esse aval? Se ninguém sabe, né, para onde que a gente tem que ir. Então, essa coisa da ação. E agir, gente, com qualquer coisa, tá? É em relação ao seu filho, é em relação à sua casa, sabe? Agir pode ser assim, vou começar a jogar um monte de coisa fora. Isso é agir. Sabe? Para que eu tinha. Eu tava numa live outro dia que eu falei assim: a gente nunca. A gente teve tanto contato com a nossa casa, né? E isso eu trabalho há 11 anos no meu apartamento, hein? Mas a gente teve tanto contato que a gente descobriu o quanto de objetos inúteis a gente tem e o quanto que alguns poucos úteis a gente não tem. Então, agora sente falta, né? Então olhar, sabe, jogar coisa fora, fazer alguma coisa em relação ao seu filho, em relação agir, sair desse lugar que a gente está. Legal. A conversa que nós tivemos de manhã, depois ficou reverberando em mim ainda, né? Porque opa, que bom. Fica. Então, a conversa que a gente teve, Tati, mas não necessariamente a gente agir quer dizer que nós vamos ser bem-sucedidas. A gente vai agir e a gente não vai ter sucesso, né? E aquilo continuou, né, reverberando em mim e alguns insights aconteceram, né? Como realmente a gente agir não quer dizer que a gente vai ter sucesso, porque de repente eu posso agir com uma intenção de algo e ter um resultado diferente, porque o meu agir não foi planejado. Às vezes eu posso agir sem intenção, chegar a um resultado e não perceber aquele resultado, porque eu não tinha intenção daquilo. Às vezes acontece, né? Você age certo, mas você nem percebe que agiu certo, porque você não tinha pensado naquilo lá. Então, acho que a ação, verdadeiramente, ela não é nenhuma garantia de resultado, mas talvez ela seja um processo para você aprender, né, de aprendizado, para você evoluir e caminhar, né, muito mais, né, de uma forma mais assertiva para atingir as coisas que você quer, mas de uma forma consciente, porque a ação inconsequente, ela vai te levar a resultados que você não almejou, positivos ou negativos, e talvez você não esteja preparado para aquilo, né? É bem legal isso que você falou, porque então, a ação ela não é garantia de sucesso, e daí a gente vai entrar na palavra sucesso, né? Porque, em geral, quando as pessoas falam de sucesso, elas estão falando de ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro. Mas ela não é garantia de sucesso, mas ela é garantia de que você está evoluindo.
ela é garantia de que você está indo em direção ao futuro. Você não está nem no passado e você não está paralisada no presente. Isso sim é uma garantia. Mas isso nos leva a pensar, quando você falou, se eu agir, mas e eu até cheguei, né, no sucesso, mas eu não tinha traçado aquilo, como que eu vou saber que é sucesso, né? Aí nos leva ao planejamento, né? Que é outra dessas palavrinhas que são mal interpretadas ou né, às vezes mal entendidas, porque as pessoas acham assim que planejar também quer dizer dar certo, né? Eu não vou planejar, porque no Brasil não dá para planejar, porque cada dia é uma coisa. Não, esse planejar não é dar certo, né? Planejar é a gente olhar todas as opções, né, que a gente consegue ver e falar, olha, eu acho que eu vou por aqui, ó, porque por aqui é o lugar que eu acho que eu boto fé. Eu acho que eu sou forte para ir por esse caminho. Eu acho que as combinações que existem nesse caminho são boas. Eu acho que eu vou me dar bem nesse caminho. E aí você começa a andar nesse caminho, né? Você começa a andar nesse caminho, vamos dizer que deu tudo certo, ok, ótimo. Mas vamos dizer o que geralmente acontece, não deu certo, né? Qual é a diferença de quem planejou e de quem não planejou? Primeiro que você falou, este caminho não dá certo, porque você tinha traçado ele. Então você sabe exatamente qual é o caminho que não dá certo. E para você traçar esse caminho, você olhou os outros. Então, como você olhou previamente os outros, agora você fala assim, já que esse daqui não deu, eu acho que eu vou nesse aqui, que é o segundo que eu achava que... Tem uma visão maior, né? Você tem uma visão maior, e aí, quando você está caminhando e você está angariando coisas, você está conseguindo algumas coisas, você tem aquela consciência que você estava falando. Você tem a consciência que você está angariando, você tem a consciência que que esse caminho aqui está melhor do que aquele outro, que as coisas estão acontecendo mais rápido, né? Porque você previu, você planejou ele antes. Não é dar certo, entendeu? Mas é analisar possibilidades e escolher dentre todas aquelas possibilidades a que melhor se encaixa com você. Porque às vezes tem uma possibilidade que é mais bacana do que aquela que você escolheu. Mas aquela, por exemplo, você precisava ter o triplo de dinheiro. Ou você precisava você precisava ser mais jovem. Porque aquele caminho era ser bailarina profissional. Você tem 40 anos, não dá mais para você ser bailarina profissional. Dá para você estudar balé, mas não dá mais para você ser bailarina profissional. Então, às vezes os caminhos você deixa de seguir por razões que não te fortaleçam, né? Você tem que saber que aquele caminho você vai conseguir, mesmo que seja difícil, você vai conseguir trilhar, né? Béia, para a gente ir quase para o nosso final, exatamente. Você desse para a galera algumas dicas sobre inovar. O que é inovar e como que o pessoal poderia, de casa, nesse momento de complexidade que a gente está vivendo, de repente, parar e pensar um pouco a respeito das mudanças, enfim, que eles podem provocar no dia a dia deles? Bom, inovar é uma ideia que funciona. É uma ideia que melhora a performance, né? Então, por exemplo, as pessoas falam assim, eu tive uma ideia. Tenha ainda não inovou. Não inovou. E também se tem só uma ideia e tá achando que é o máximo, pelo amor de Deus, né? Todo mundo tem ideia toda hora. Tem umas 50 ideias, pelo menos. Depois a gente conversa, né? Não, mas é impressionante. As pessoas falam, eu tenho uma ideia. Fala, uma? Né? E se a gente testar e ela for ruim? O que acontece? Uma, pronto, não tem nenhuma, né? Só para fazer um parênteses aí que eu achei engraçado, como esse momento a gente está tentando reinventar um monte de coisa, enfim, os nossos negócios, nossas empresas e tal, eu me acho uma pessoa de boas ideias, eu gosto de criar coisas.
Mas nesses 90 dias, tenho tido muita ideia. E aí o pessoal fala, Tati, você é uma metralhadora de ideia, porque eu tenho um grupo de insight que eu falo, gente, tive uma ideia. Aí eu posto a ideia no grupo para eles poderem co-criar, tipo, acho que vai dar certo, não vai e tal. E aí eu continuo pensando naquilo. E eu posto outra ideia no Tati. Você só vive para ter ideia, então? Eu falei, não, calma, vou implementar elas, calma, né? Eu sempre falo que se você tiver muitas ideias, você tem uma cesta cheia de ideias, né? Se você tem uma cesta cheia de ideias, a probabilidade de ter uma ou mais ideias muito boas é muito maior do que se tiver uma ideia, né? Uma só. Então, por isso como a gente reaproveita ideia, né? Tinha algumas ideias guardadas na cesta há algum tempo e ficaram lá. E aí agora, com essa coisa, você vai lá, pega a ideia, dá aquela limpadinha nela, né? Fala, meu... É porque a gente mudou muito nesses 90 dias, né? Eu falo que a gente vai mudar mais nesses 100 dias do que a gente mudou nos últimos 10 anos, né? Então, na realidade, não é que você está dando uma limpadinha. Na realidade, como você mudou, você olha para aquilo de uma outra forma. Você fala, nossa, olha, que bacana isso. Mas você tem uma outra cabeça hoje, né? A gente mudou muito, né? Então, se você tem uma ideia de uma coisa, enfim, que você acha legal, mas isso daí não melhora a perda de nada. É uma ideia legal, entendeu? Não mudou nada, né? Para a gente inovar, a primeira coisa que você tem que fazer, né, que as pessoas falam, já querem inovar, já quer sair com uma ideia pronta, né? Imaginar. Né? E imaginar é uma coisa que as pessoas acham que é meio perda de tempo, né? Ah, fica aí imaginando. E aí? Vamos fazer as coisas, né? Então, assim, quanto mais você tem, quando você falou, eu sou uma pessoa que tem muitas ideias, em geral, são as pessoas que elas têm muitas experiências. Então, o exemplo que eu sempre dou é quando você sai de viagem, né? Então, você sai de viagem, vai para uma cidade nova, que tem um visual novo, que tem, sei lá, igrejas, ou museus, ou uma praia maravilhosa, ou um morro que você sobe. Então, todas essas coisas são informações novas, né? E a gente imagina coisas das quais a gente tem consciência. Então, quando você lê muitos livros, você fala com diversas pessoas, você visita muitos lugares, então você tem mais dessas informações, né? Você conhece mais coisas, né? Ou conhece porque você pegou, ou conhece na sua cabeça, né? Então, quando você conhece muitas coisas, você começa a fazer ligações entre essas coisas, né? Por isso que quando a gente volta de viagem, ou durante a viagem, a gente fala assim, nossa, quando eu voltar, vou fazer tal coisa, não sei o quê, porque a cabeça começa a juntar um monte de coisa que você está vendo com as coisas que você conhecia, com um cara que você viu, com uma comida que você comeu, entendeu? Então, quanto mais a gente tem uma experiência mais rica nesse sentido, tá, gente? Não tem nada a ver com dinheiro, né? Mas a sua cabeça fervilha, né? Então, tudo começa com essa imaginação e quando você falou, né, eu jogo no grupo para co-criar, né, e sem a censura, né, porque quando você está nesse estágio de que você está, e se a gente fizesse isso com aquilo, né, se a pessoa falar, ai, nossa, que ideia, que merda de ideia essa sua, Tati, né, pronto, nós nem começamos a enriquecer a ideia, a olhar ela de vários ângulos, pá, já fui lá, já cortei, né? Então, não dá para inovar com gente assim, entendeu? Gente que fica podando. Na realidade, a pessoa chega com uma ideia, com uma intenção, você tem que botar fermento. Vamos ver se cresce, vamos ver se dá filhinho,
Vamos ver se ela é boa mesmo. Aí você fala, tá vendo? Não é, né? A gente tentou bastante, mas realmente essa daí, né? Vamos ver a outra, entendeu? Putz, essa daqui a gente podia fazer assim, e ela combina com aquela outra. Então você tem ideias que elas são mais férteis, né? Elas já têm uns bracinhos, elas já vão se enroscando com outras coisas, né? E também, eu acho que uma das coisas, deixa eu ver aqui no nosso tempo, ainda dá para falar. Eu acho que geralmente, quando as pessoas pensam em inovação, elas pensam nessas grandes inovações, entendeu? E o que eu costumo falar é que as grandes inovações são para os grandes gênios, né? E até onde eu sei, Deus fez bem pouquinho gênio e um monte de gente que nem a gente, né? Então, provavelmente a gente não é gênio. Muito provavelmente. Então, se a gente não é gênio e a gente. Primeiro dia que você quer inovar, você já quer fazer um negócio de gênio. Então, é uma atitude que te deixa muito frustrada. Tá? Puta, eu fiquei aqui pensando, não saiu nada. Né? Faz um mês que eu tô aqui pensando, imaginando, não saiu nada. Por quê? Porque você quer fazer uma coisa revolucionária, entendeu? Você quer criar o iPhone. Não, meu bem, você não vai criar o iPhone. Não quero te desestimular, entendeu? Mas tá difícil, né? São coisas muito especiais. Agora, fazer combinações inovadoras é uma coisa que está ao alcance de mais gente. Por exemplo, o exemplo que eu sempre dou também, tá? Um dia tinha um lápis e uma borracha. Alguém falou assim, nossa, se eu puser a borracha na bundinha do lápis, fica um lápis com borracha. Você não inventou o lápis, você não inventou a borracha, mas você fez uma combinação inovadora. Então, essas coisas têm a ver com olhar, um novo olhar. Como você olha uma coisa de cima para baixo, de baixo para cima, do lado, como que você olha sem a casca, com a casca, amassando, mostra para uma criança, pergunta o que ela vê dali, entendeu? Então, assim, quando você tem novos olhares sobre uma mesma coisa que já existe grande probabilidade de você inovar. Né? Então, esses exemplos eu gosto de dar porque era uma vez um relógio, era uma vez um alarme. O cara falou, puxa, se eu puser o alarme dentro do relógio, vira um despertador. Ele não inventou o relógio, ele não inventou o alarme, mas ele teve um novo olhar. Né? Então, eu gosto das combinações inovadoras porque eu acho que elas são mais ao nosso alcance. Né? E o outro tipo de inovação que eu acho que está ao nosso alcance é o que eu falo que é inovação por atraso. Né? Como assim? Você trabalha numa empresa que tem uma determinada coisa lá. Tem lá, normal, todo mundo usa. Aí você vai trabalhar numa outra empresa que não tem aquilo. Você fala, olha, a gente podia fazer que nem na empresa que eu trabalhava antes, que tinha tal coisa. Né? Então, eu me lembro uma vez, essa história tem muito tempo, tá? Que eu trabalhava numa empresa que tinha micro-ondas, que era um negócio assim super moderno, né? E aí eu fui trabalhar numa empresa maior do que a que eu trabalhava e um monte de gente levava marmita. E aí não tinha como aquecer aquilo lá. Eu falei, gente do céu, pelo amor de Deus, vamos comprar um micro-ondas, né? Peguei o carro, aí já comprei o micro-ondas, já trouxe para a cozinha, entendeu? Então, eu inovei. Mas eu inovei porque, para aquela empresa... Naquele espaço, né? Era um inovador, para outra empresa não era, entendeu? Então, às vezes, é o que você falou de não ter a consciência do sucesso, entendeu? Você não tem a consciência que aquilo que você está fazendo é uma inovação, entendeu? Porque ali não existia, as pessoas não desfrutavam daquilo. Então, lembra que eu falei, a inovação, ela melhora a performance? Então, o micro-ondas melhora a performance. A pessoa precisa de menos tempo para aquecer a comida não desmancha, não fica aquela caca, né, que está bonitinho ali no seu coisinho. Você precisa de menos tempo, portanto, sobra mais tempo para você comer, você aumentou a performance. Né? Não só do aquecimento, como aumentou a performance da pessoa. Né? Então, de novo, para inovar, você sempre volta para o ser humano.
né? Que necessidades que todos nós temos, né? Bacana, muito bom. Eu acho que para a gente poder ir para os nossos finalmente da nossa live de hoje, acho que vários insights bacanas, Béia. A questão da gente poder, mesmo sendo gente normal, inovar, Isso. da gente poder ter consciência sobre aquilo que a gente quer, sobre as nossas intenções e agir, né? Não ficar só no campo das intenções. Isso, uma intensa intenção. Isso, uma intensa intenção. Também não adianta a gente agir sem planejar, porque senão a gente não vai conseguir revisar aquela rota para poder melhorar. Então, acredito que dentro de vários insights da noite, do pessoal que está acompanhando, o que vai acompanhar ainda essa nossa live, acredito que dá para tirar bastante suco, né? Bastante limonada desses limõezinhos aí que a gente apresentou para a galera. E você fez um belo resumo. Eu sou péssima de fazer resumo. Adorei. Muito bom, fico muito feliz. Bem, eu quero super te agradecer. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente, pela sua gentileza. Geralmente, depois da live, eu entro em contato pelo WhatsApp, gravo um áudio para o palestrante. Hoje eu não vou conseguir fazer isso para você, mas assim que eu conseguir, eu vou gravar. Tá certo. E vai tomar conta desse negócio do WhatsApp, tá? Vou fazer isso. Avisa todos os familiares que eles são os primeiros a caírem na esparrela. Vou fazer isso sim, e espero que o pessoal que tenha acompanhado com a gente também tenha gostado, que vocês possam acompanhar as próximas lives das próximas semanas, acompanhar a Béia nos canais dela, ela tem muita coisa riquíssima para vocês poderem usufruir e aplicar no dia a dia de vocês, e eu acho que é isso. Fiquem com Deus, ótima. Obrigada pelo convite, obrigada a todos. Se inscrevam no meu canal do YouTube, que tem muito vídeo lá bacana. Tem palestras completas também. E tem muita coisa sobre. Tem várias palestras sobre inovação, sobre o mundo que a gente está vivendo agora. Tem bastante conteúdo mesmo. Bacana, muito Béia bom. Carvalho no YouTube. Se inscrevam. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, até. Até a próxima. Boa Tchau, noite. tchau.